Boa noite, meus amigos. Hoje falarei com vocês a respeito de educação. Educação é uma coisa que é importante para todos nós e que é o motivo da grande preocupação de todas as pessoas. Existe um provérbio africano que diz que a educação de uma criança é tarefa de uma aldeia, ou seja, todos os adultos estão envolvidos na educação de uma criança. Esse é o princípio que norteia todo o comportamento oriental e, logicamente, dos africanos, né? ou precisamente das aldeias indígenas, né? Porque o índio, ele casa-se muito cedo, né? Então os adultos, os avós, é que têm a incumbência de educar as crianças, e para isso eles contam com a colaboração de toda a aldeia. Todo adulto pertencente à aldeia influi determinantemente na educação das crianças. Então esse é um papel muito importante, porque, segundo eles, os jovens casais, ainda muito novos, não têm maturidade suficiente para educar uma criança. Então isso fica ao encargo dos adultos. Posteriormente, na hora que o casal está mais ajustado, na hora que ele está pronto, então ele passa a assumir a responsabilidade da educação dos filhos. No mundo ocidental, a coisa veio caminhando até algum tempo atrás. Mas, infelizmente, não é esse o princípio que está pautando o comportamento das pessoas atualmente. No mundo moderno, as pessoas estão se ocupando muito de seus trabalhos e o convívio com os filhos tem sofrido uma grande perda. Então, as escolas e as pessoas adultas que envolvem ou que convivem com essa criança, desde o porteiro do prédio até as professoras, todas elas deveriam ter essa responsabilidade. Mas os pais têm atuado de uma maneira muito diferente, né? Então, eles, além de não ter o tempo de dar essa educação aos filhos, eles também estão impedindo que as pessoas que vivem em torno dessa criança assumam essa responsabilidade. Quando alguém, numa escola, uma professora, uma orientadora, uma coordenadora, chama a atenção de determinada criança, os pais, em vez de ficarem gratos por isso, eles vão à escola fazerem altas reclamações, né? Porque alguém chamou a atenção do meu filho, como se esse filho estivesse pronto e não cometesse nenhum deslize. Então é preciso que tenha bom senso. Esse bom senso é que está faltando para que as crianças recebam de todos os adultos essa orientação. No judô, nós temos uma situação muito diferente. Desde cedo, nós fomos educados a ter uma segunda educação, vamos dizer assim. Porque os europeus, os asiáticos, ou melhor, europeus não, desculpe, mas no mundo oriental existem várias formas de tratamento. Em hipótese alguma, a gente confunde essas formas de tratamento. Então, no judô, a gente absorveu muito isso. Então, nós temos, além do sensei, o que é o sensei? O sensei é uma palavra japonesa que indica professor, mas não especificamente aquele que tem uma formação acadêmica. Todas as pessoas, todos os adultos que estão envolvidos na educação de uma criança são chamados de sensei e respeitados muito pelos pais. Então, quando a criança chega numa escola, ela não precisa ser ensinada que ela precisa respeitar os professores, porque já é uma situação intrínseca. Os pais respeitam muito os professores. Então a criança, ela aprende isso pelo próprio exemplo dos pais. Então essa situação é que precisa ser expandida e precisa ser aceita por toda a sociedade. No meio do judô, nós temos um tratamento para a pessoa mais graduada e a pessoa menos graduada, independentemente do sensei. O sensei é o número 1. Agora, um outro título chamado senpai, senpai significa mais graduado, e kohai significa menos graduado. Então, o menos graduado, ele nunca se dirige ao mais graduado simplesmente pelo nome.
Então, não é, João, não é Pedro, é sem pai João, sem pai Pedro. Essa é a forma que estabelece uma hierarquia no tratamento. E isso nós estamos vendo na prática uma situação muito ruim que nós estamos vivendo, inclusive no nosso Brasil, né? Nós estamos passando uma crise de educação. Não é uma crise econômica. A crise econômica é reflexo dessa falta de educação. Então, eu vou dar um exemplo. Eu, como cidadão, eu posso e tenho o direito de discordar da política administrativa da senhora presidente. Mas eu não tenho o direito de chamá-la de ladra. Como ela também não tem o direito de me chamar de golpista simplesmente porque eu não acato as decisões dela, né? Então, são situações que podem haver uma discordância, mas no nível de educação não gera toda essa turbulência que nós estamos acompanhando. Então, são situações onde a violência, ela sobrepuja toda essa parte porque falta educação. Então, são situações incontroláveis. Então, é preciso que nós estejamos voltados para a educação. Educação é uma coisa que vem de dentro da gente, né? Existe um grande filósofo brasileiro, né, Huberto Holden, que ele diz o seguinte: não existe alo-educação, ou seja, não existe educação vinda de fora, existe autoeducação. A gente dá as ferramentas para a pessoa se autoeducar, mas a gente não vai educar ninguém. A pessoa vai se autoeducar, desde que você disponibilize para ela essas ferramentas para que ela possa utilizá-las na sua própria educação. Então, esse é o grande ponto da educação. Então, em vez de você estar a todo instante querendo defender seu filho de todas as formas, deixe que ele passe pelos problemas dele, deixe ele sentir as adversidades, deixe ele resolver os problemas dele, faça-o pensar. Seu filho tem que ser um ser pensante e não um ser dogmático. O que significa isso? Eu vou contar uma historinha para vocês. Uma vez, a minha neta chegou para mim e disse assim: vô, eu estou muito chateada hoje, porque uma coleguinha, não me lembro agora o nome da garotinha, me empurrou. E eu fiquei com muita raiva dela. Então eu vou voltar na escola e vou empurrar ela também, né? Aí eu disse para ela: como você se sentiu a ser empurrada supostamente pela Mariana? Ah, eu não gostei. Eu fiquei muito brava, muito triste, porque a Mariana me empurrou. Tá. E se você voltar na escola e empurrar a Mariana, como é que você acha que a Mariana vai se sentir? Da mesma forma que você se sentiu. E você gosta da Mariana? Ah, eu gosto, mas eu estou chateada com ela. Tá. Então vamos ver. Se você for lá empurrar a Mariana, ela vai se sentir da mesma forma com você. E qual é o seu objetivo? É romper a sua amizade com a Mariana? Ou é você restabelecer a sua amizade com ela? Então, se você quer restabelecer a sua amizade com ela, o seu comportamento não pode ser igual ao dela. Então você tem que chegar para a Mariana, quando ela se aproximar de você, você fala: isso já passou, vem aqui, me dá um abraço, eu gosto de você, e as coisas voltam às boas. Então, essa é a atitude que a gente deve utilizar para que nossos filhos aprendam, né, o que é a importância da educação. Então, se a criança chega em casa dizendo que foi advertida pela professora, a primeira coisa que você tem que fazer é falar para o seu filho por que você foi advertido. Ah, porque a professora falou assim. Tá, muito bem, isso foi a reação da professora. E qual foi a causa? O que você fez para ser advertido pela professora? Então você vai fazer o seguinte: amanhã você vai chegar na sala de aula, você vai chamar a professora, vai se desculpar com ela, vai dar um abraço, um beijo nela. Pronto. Ele vai resolver, ela vai resolver o seu problema com a professora, e não você. Então você ensine ao seu filho, à sua filha, a resolver os seus problemas. E eles são competentes para isso. Quando você assume a posição deles, você está despersonalizando o seu filho. Você não está ensinando o seu filho a se autoeducar.
Então, ele precisa fazer isso. Então, à medida que ele for exercitando isso, ele vai automaticamente desenvolvendo uma outra capacidade para levar a sua vida. Fiquei muito feliz de poder conversar um pouco com vocês sobre essa parte de educação. Boa noite a todos. Muito obrigado.